Salve galera, mais um corte do Gamecast gravado lá no Leleco Games na Twitch TV. Não perca esse corte aí, se inscreva no canal daquele jeito pra dar aquela moral pra nós. Ô Lele, como essa conversa também vai parar lá no YouTube, tá? Vai lá no meu canal de Gamecast que eu te mostrei essa semana, vai ter também cortes pra galera. Eu gostaria que tu fosse se apresentar pra galera que quem sabe não te conhece ou conhece pouco também. Então, desde o começo, assim, É, o que tu quiser falar sobre você, não tem problema. Uhum. Então, eu comecei, assim, nesse mundo das lives, na verdade, porque eu sou do GTA RP, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Lê Monteiro. Tenho aí um pouquinho mais de 20 anos. Alguns pouquinhos aí, para ser 21, eleito, 21, né? pô. É, por aí, por aí. 20 e uns meses, né? É, eu sou de Curitiba aqui, então por isso que tô morrendo de frio aqui hoje, com a mão gelada já. Mas eu não comecei a fazer live do GTA RP, apesar de ser o jogo que eu jogo sempre, assim. Eu comecei a fazer live na área de aviação, que é tipo uma parada que eu curto muito, assim. Tanto em jogo quanto na vida mesmo. E aí eu fazia live de controle de tráfego aéreo. Caraca, Aham, bem diferente, assim. essa eu não esperava, essa pegou de surpresa, hein? Bem diferentão mesmo. Aí eu fazia live disso, assim. Porque aí na aviação foi um negócio muito legal, porque eu fazia live ali na VATSIM, né? Que é um. É como se fosse um servidor, assim, Aham, de controle de tráfego aéreo, que daí você controla as aeronaves das pessoas que estão jogando ali nos seus computadores e tal, é bem legal. aham. E aí a gente usa realmente procedimentos ali da vida real e tal, é bem legal assim mesmo. Tanto que o pessoal que estuda ali para ser piloto, controlador, usa esses aplicativos desses jogos também. Aham. E aí eu comecei a fazer live disso, justamente porque a gente queria mostrar ali que a maioria é público masculino, a gente queria mostrar que, pô, tem espaço para todo mundo, a aviação é bem democrática, assim, nesse sentido. Sim. Uhum. E aí eu comecei a fazer live disso, assim, então fui bem distante do GTA RP, é bem diferente, assim, também. Todo mundo que eu comento sobre isso fala, caraca, não sabia, não imaginava. É, essa é a diferença. Essa me pegou de surpresa mesmo, pô. Você não sabia Aham. nada ali mesmo. Do fundo do baú, esse. Aí eu comecei a fazer live na Twitch sobre isso. Tive bastante apoio, assim, do pessoal da aviação. A galera foi muito receptiva, né? E eu contei com um cara, assim, que me ajudou pra caramba, que foi o Flávio, lá do canal Paina do Vento. Ele faz live no YouTube, aí até pra quem quiser acompanhar sobre aviação, é muito legal. E aí foi quando eu comecei a ter ali meio que as primeiras conquistas, digamos assim, na Twitch, né? Virei afiliada da Twitch, com um apoio dele ali, que tava sempre me ajudando a divulgar o canal. Uhum. E aí, assim, meio que um vai chamando o outro, aí quando você vê, tem uma galerinha na live, assim, e aí os meus primeiros seguidores e meus primeiros subs e Aham. etc. foram na aviação mesmo. Que da hora isso daí, pô. E ainda tu joga até hoje ou tu Uhum. meio se distanciou desde que tu veio pro LP? Então, eu dei uma distanciada, assim, na verdade, mais por falta de tempo. Eu tô meio que querendo voltar, assim, Aham. que em novembro, inclusive, vai ter um evento sobre aviação virtual, em São Paulo. E aí eu queria voltar, e aí eu recebi o convite para participar desse evento e tal. E aí eu queria voltar para poder participar do evento. Vão ser várias palestras, o pessoal falando sobre isso, e etc. Mas aí tá naquela dificuldade da agenda, assim mesmo, né? Que é uma coisa que você precisa ter um pouco assim de dedicação, tem que estudar, que ficar se atualizando, assim, então exige um certo tempo, assim, né? É que nem tu falou um Mas simulador, eu então quero tu voltar. precisa fazer bem certinho como é que é, se atualizar também. Não deve ser tão fácil, né? Não é muito fácil, não. Aí você tem que, por exemplo, a gente usa os procedimentos lá da aeronáutica mesmo, dos órgãos e tal, né? Então tem todo um estudo, assim, sobre isso, e exige um pouquinho de tempo e tá meio corrido, assim, né? Mas só pra eu entender, isso é algo relacionado com o que tu trabalha ou tipo é um sonho antigo de criança que tu sempre gostava, é uma brincadeira que tu achou na internet e tu achou da hora, tipo aquele sentimento, pô, a coisa de criança, quando eu crescer eu vou ser isso, mas não aconteceu e tu encontrou isso como uma forma de fazer algo que tu gosta.
Meio que é uma mistura de tudo, assim, um pouco de tudo isso. Ah, Desde criança, assim, eu tive o sonho de ser piloto de avião, né, mas aí, por vários motivos, assim, acabou que não, pelo menos por enquanto, assim, não desisti ainda, mas não deu certo. Acho que mais principalmente, assim, pelos valores e tal, né. que é difícil, né? Tu fazer É, concurso dessas coisas, isso é um investimento bem alto, aham. querendo ou não, né? É muito alto, mas assim, mais de 100.000 reais, assim, Eu ia então dizer que uma é vez eu valor vi bem alguma carinho. coisa muito tempo atrás, mas eu vi bem por cima que eu vi que era tipo um investimento que começava com uns cursos de 60, 80 mil, e tinha mais as provas, os simuladores que tu tinha que participar, né? Aham. É, tem a teoria, aí depois aí tem, por exemplo, a prática do piloto privado, que são aqueles aviões menores, né, que é Que é o o tempo curso de ali que tem, voo também, né? que são acho que 34 horas por aí, eu acho, quase 40. Mas aí cada hora tá ali na casa ali dos 500, R$ 600, então tá bem É. salgadinho, assim. É quase para quem Aí vai fazer depois a carteira, é quase igual de caro, só que no caso tem a questão de prática. Tu tem que ter mais tempo de prática, na verdade, fazer mais voos particulares e de aulas, né? Aí, por exemplo, a gente tem como se fosse uma prova teórica do Detran, assim, mas aí né? Sim, Aí tem os exames médicos também, os psicológicos, tem os psiquiátricos, tem os exames de saúde, assim, eles são é mais eh, rígidos. bem mais rígidos e tem muito mais. Tanto que, por exemplo, como eu tenho a da ANAC, Sim. quando eu vou renovar minha CNH, eu preciso fazer os exames do Detran, porque eu tenho os da ANAC, né? Aham. Porque daí o da ANAC é bem mais completo, assim, que é bem mais rigoroso e tal. E aí depois que você passa por esse trâmite, tem a prova prática, mas primeiro você tem que cumprir as quase 40 horas ali de piloto privado, né? E é tempo isso, né? Pra daí depois fazer o voo solo. Pior é que não é nem tempo, é o dinheiro. Eu digo, o tempo que tu É investe muito também ali, dinheiro. tu precisa, além de ter o dinheiro do investimento, precisa ter aquele tempo pra tu se dedicar pra tu tirar isso daí. Porque eu acho que se Dedicar. tu vai fazer hoje, eu acho que isso não deve ser algo que tu faria com meio ano, uma carteira dessas com todos os processos, desde o início, a entrada até o final. Acho que meio ano fácil, né? Aham. É um processo que demora um pouquinho, principalmente porque como o piloto privado é um voo que se faz um voo visual, não tem instrumento, então você depende muito da meteorologia também. Sim. Então, dependendo do estado, da cidade que você faz, tem cidade que você não consegue fazer no inverno, por exemplo. Aqui em Curitiba, que faz um pouquinho mais de frio. Uhum. A gente tem muita neblina, assim, de manhã, então períodos que você não consegue agendar a aula, né? Ali no inverno, ali comecinho do outono também não. Sim. Então tem todas essas variáveis, assim, né? E às vezes ali na autoescola de carro, assim, não tem. Da hora isso daí. Pô, isso é um Mas, ponto que eu não sabia. Tu já jogou Flight Simulator também alguma vez? nossa, sou viciada em Vamos Flight marcar de jogar Simulator, uma hora. X-Plane. Poxa, Vamos eu já sim, joguei vamos sim. algumas vezes em live, mas eu sou terrivelmente ruim. Eu sou aquele curioso que algumas coisas eu sei que eu já Você vi, gosta, mas. mas tu vai me pedir pra aprofundar, conversar, ter uma conversa mais. Eu provavelmente vou chegar um momento que eu vou boiar, eu já não vou mais saber, né? Mas, tipo, a questão Ah, de mas vamos avião, sim, um vamos pouquinho conversar. eu sempre gostei, mas, tipo, nunca foi algo que eu investi muito. Tanto que uma vez eu até assistia um vídeo, uma série mexicana lá, Piloto, não sei se tu viu. Que ela queria ser, Já, aham. que ela queria ser piloto de avião, acabou no lado errado, né? Por parte de traficante e coisa e tal, Pra mas conseguir pagar é, as aulas lá, né? aí eu gostava muito de assistir. Eu só não lembro se eu terminei a série, porque na época que eu fui, foi na pandemia, e na época tava lançando algumas novas. Tem que até ver se o que, que saiu novo e continuar, onde é que eu parei. Mas era uma série que eu assisti muito tempo por conta dessa questão também de piloto de avião, que eu procurei na época uma série relacionada a isso. Aí é bem legal, eu gosto bastante, assim. Ah, E aí foi engraçado porque, não sei, parece que tem coisa na vida, assim, que a vida vai meio que colocando você ali no caminho, assim, sabe? Então, aham. e eu acho que a aviação sempre foi assim pra mim. Do nada, ali quando eu já não pensava mais em aviação, acontecia alguma coisa que aí eu tava inserida, quando eu via, eu tava inserida ali de, sabe? Algo que já Então tava no foi. automático. Daí, por isso que tu Aham. gosta também da parte de aérea do RP também, então, porque é realmente o que tu mais gosta.
Exatamente. E é engraçado porque depois que eu comecei no GTRP, que aí eu descobri a polícia e tal, Aham, que daí eu vi que tinha esse grupamento aéreo, porque antes eu não gostava muito de helicóptero, né? Eu era mais do avião, eu mesmo. não gostava de helicóptero, mas aí hoje em dia já, nossa, se eu tiver dinheiro, um dia eu vou fazer de helicóptero também. É aquela coisa que abriu uma Graças ao vontade a GTRP. mais. É, exatamente. Hoje em dia Exatamente. tu já tem alguma carteira ou é algo que tu pensa, carteira aérea pra alguma liberação ou por enquanto nada? Então, igual eu falei que a aviação vai meio que entrando assim na minha vida, teve uma época que eu fiz amizade com o pessoal da aviação, principalmente por causa desse jogo, desse simulador que eu jogava, né? Sim, E aí uma das pessoas, ela é comissária da Azul. sim, E aí, só que ela já estava fazendo o processo para ser piloto, né? Porque sim, aí, depois que você é comissário, quando você tá dentro da empresa, você consegue fazer os cursos, de repente fazer concorrer ali a uma vaga interna e tal, né? sim. E aí foi engraçado porque assim, a gente se conheceu no jogo e tal, e aí ficava trocando ideia, nossa, o tempo todo sobre aviação. E aí eu caía sempre nessa de, pô, mas é muito caro, não tem dinheiro e tal. Aham. E aí ela falou, cara, eu também não, tipo, para mim era difícil, assim, financeiramente, então o que que eu fiz? Eu fiz o curso de comissária, porque aí o salário já ajudaria Tá o curso banco. de piloto, né? Uhum. E aí também tem algumas companhias aéreas que ajudam, que incentivam e É, tal, tu então estando tinha lá tudo dentro, isso. entre aspas, tu já fura a bolha e tu já consegue, quem sabe, uma ajuda e até uma certa É, facilidade comparado com quem começa do zero, né? exatamente. E hoje em dia tem algumas companhias que estão investindo, assim, em fazer meio que uma academia de pilotos, assim, do sexo feminino, justamente para meio que ter um equilíbrio, porque antigamente era um cenário que era muito masculino. Mas pra tudo antigamente, É, na verdade, era uma coisa que o pessoal tinha aquela visão, né, que eu não até sempre eu a mulher não converso, eu gosto de pode. conversar, porque é aquela coisa, será que o pessoal nessa época da geração anterior à nossa procurava querer isso? E quem sabe por isso não tinha, ou realmente era aquela barreira que, tipo assim, não, você não pode fazer, né? Porque antigamente É. tinha muito essa coisa que tu não via, né? Pra maioria das profissões. Inclusive nessa, por exemplo, quando eu era criança, você não ouvia assim, a menina falar, nossa, eu quero ser piloto de avião, Ah, era ali no máximo comissário e pronto, né? sim, Então exatamente. foi uma coisa que também não fui muito atrás também por causa disso. Acho que até tinha por conta E dessa aí barreira, ela, como não tinha muita gente, quem sabe não tinha uma sim, inspiração, que nem hoje em dia um exemplo. A Lele começa a fazer, vai inspirar pessoas, quem sabe é uma galera que não manja que isso existe. Quem sabe também essa é, parte de antigamente não ter esse conhecimento também seria uma barreira, né? exatamente, exatamente. E inclusive quando eu era mais ativa assim nessa questão do simulador de voo, tanto a Vatsim quanto a Ival, elas sempre frisaram isso, de que é um espaço que a gente tem que chamar mulheres também para participar, porque é um espaço para todo mundo, Aham. é um espaço democrático, então isso foi muito legal, assim. Por exemplo, eu nunca tive nenhum episódio, assim, de alguém faltar com respeito, alguma coisa assim, ser mulher, então foi sempre muito legal. O pessoal sempre foi muito receptivo. E, inclusive, sempre teve projetos, assim, de chamar mais meninas, De estar mais no meio, mulheres, a gente tem. tentar induzir a Aham. ter mais vontade de estar ali, né? Exatamente. Ainda mais porque, igual muitas mulheres não sabem que podem fazer isso porque antigamente não podia, ou É. tinha É. essa questão de, a mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer É, aquilo. Então é bem legal por causa disso eu sempre também. pergunto hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem essa facilidade que a internet, graças veio com essa praticidade. Tipo, tem interesse em alguma coisa, consegue pesquisar, né? A nossa geração, quando a Pesquisar, gente era mais exatamente. jovem, a gente não tinha essa possibilidade. Pô, eu tenho vontade disso, mas como é que faz É, pra ser? Não tinha alguém que tinha participado desse ciclo pra passar, simplesmente tu descartava porque tu não tinha nenhuma formação de como fazer nem nada, né? aham. Hoje em dia a gente tem ali qualquer informação disponível, né, digamos Sim. assim, então, mas foi muito legal por causa disso, assim. E aí ela me deu essa sugestão de, faz para comissário, Aham. companhia aérea e vai fazendo, né.
Então eu fiz a minha licença para comissário, aí depois aí fiz as provas lá e tal, e aí depois eu fui fazer o piloto privado, aí eu queria fazer só a teoria, assim, né? Aham, E aí depois falei, depois eu me viro para ver como que eu vou pagar o resto, assim. Mas aí acabei parando ali na metade do privado. aham. Mas tu pode retomar E isso a qualquer momento ou, tipo, tu tem que querer começar, tu travando assim, tu para, né, que tu continua, né, que parou? eu consigo continuar onde eu parei, assim, porque, por exemplo, o de comissário, como eu já fui aprovada, já fiz Aham, tal, eu só preciso renovar, assim, a cada 5 anos, ali, como se fosse uma sim. CNH mesmo. Mas tu só tem essa possibilidade de tu continuar, né, que tu parou, tu já estando, tipo, que nem na bolha de ser comissário alguma coisa, ou é algo padrão que, tipo, ah, não, eu comecei a fazer em algum momento, vou travar, posso voltar quando quiser? Então, você pode voltar quando quiser. Por exemplo, a ANAC, ela tem essa flexibilidade que, por exemplo, para fazer a prova teórica ali, tanto de piloto quanto de comissário, eu não preciso, por exemplo, estar matriculada numa escola, né? Eu posso simplesmente em casa mesmo, né, estudar e se fizer a prova e passar, beleza. Uhum. Apesar que, assim, o de comissário, ele tem algumas diferenças que daí a gente acaba indo para a escola pela facilidade, né? Porque daí a gente tem que fazer selva, treinamento na selva, essas coisas. Ah, sim, é, não. Mas aí, mas aí o piloto, como é bem teórico, fazer a prova mesmo sem fazer cursinho, Da participar hora, ali do. Aham. que da hora. Salve, Mug, e aí, só na paz, tudo certo? O pessoal que estiver chegando aí quiser receber um salve também, manda no chat aí pra saber que estão. É da hora isso daí, porque Nossa. é pouca informação que tu vê isso, é bom que vai ter bastante assunto Aham. sobre isso, pô. É verdade. E é mais fácil, né? Porque eu acho, inclusive, que sei lá, eu acho que o sistema de CNH deveria ser o da ANAC, é bem mais prático, né? Ah, então, é por isso que eu até pensei agora isso, porque tu comentou de travar e coisa e tal, eu pensei como é que é, porque a Decari, moto, um exemplo, se tu